coração bate forte, Senhor, imaginando um dia em que no piscar de olhos nós te veremos face a face. Oh, Senhor, como nós te amamos, Pai. Jesus, como nós ansiamos o céu, como nós ansiamos, Pai, pela nossa morada, Jesus. Eterno, queremos ouvir a sua voz. Cubra-nos, ó Pai, com teu manto de sangue. Eu quero nessa noite, Deus, pedir a Ti que encontre os corações sedentos por ouvir a sua voz, eterno, e fale em alto e bom som. Faz-nos ouvir, Senhor, a tua voz, assim como Adão, ele te ouviu, assim como Elias, Moisés ouviu a tua voz claramente ao Será que você pode dizer a Ele, Pai, Aleluia, aleluia. Te adoramos, ó Deus. Obrigado, Jesus, por essa noite maravilhosa. Você pode aplaudir mais uma vez. Glorificar e exaltar o nome dele. Louvado seja. Nosso Rei Jesus. Pode sentar, queridos. Boa noite, Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Hoje tem uma palavra de Deus para a tua vida. Fique conectado e ligado ao Espírito Santo, que eu tenho certeza que Deus ele vai ministrar o seu coração. Amém, queridos? O tema dessa noite é a voz do Eterno. E eu te convido a abrir sua Bíblia em Êxodo capítulo 3, versículo 4. Êxodo capítulo 3, versículo 4. Quantos nessa noite aqui desejam, assim como eu, ouvir a voz do Eterno? Diga amém. Todos nós, né, irmãos? Acho que é o sonho de todo servo de Deus, todo filho. Êxodo 3, versículo 4 diz: quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés. Aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais, o Senhor advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto porque teve medo ou temor de olhar para Deus. Amém? Bom, todos nós temos aqueles momentos necessários na nossa vida, ao qual nós desejamos que a voz do Eterno falasse conosco em alto e bom som, né? Ao ponto de nós não tivermos dificuldade de distingui-la ou de
e até mesmo de não entender. Esse é o desejo de todos nós, de ouvir a voz do Eterno. E o fato é que a voz do Eterno, ela é condutora, ela é assertiva. A voz do Pai, ela nunca nos direciona para a injustiça, ela nunca nos direciona para a desonra ou para a desobediência, ela nunca vai nos direcionar para fracasso ou desilusões. Quando Deus conduz pessoas interessadas, sabe, queridos, em ouvir suas orientações e seguir seus conselhos, preste atenção nisso, raramente, ou quase nunca, consequências ruins vão acontecer com essa pessoa. Essa pessoa que deseja ouvir a voz do Pai, do Eterno, essa pessoa que deseja seguir suas orientações e seus conselhos, raramente, ou quase nunca viverão consequências ruins. A pergunta é, qual é a voz que você está ouvindo? Qual é a voz que você está seguindo? E aqui nós vemos esse texto de Êxodo, a história de Moisés, aonde Moisés passou por um processo na sua vida. Todos aqui conhecem, já viram um filme, assistiram um desenho sobre Moisés, e quando fala sobre que Moisés, sobre a história de Moisés, ao qual ele foi colocado ali, para não ser morto, a mãe coloca no rio, e é encontrada pela filha de Faraó, é criado no Egito, acontecem muitas coisas, ele acaba cometendo um homicídio, tentando proteger o povo de Deus, e precisa fugir do Egito, e agora ele está no deserto, cuidando do rebanho de seu sogro, e de repente ali no monte de Deus, no monte Sinai, ele olha para uma sarça, e a sarça ela está ardendo em chamas, e isso ficou para ele, foi algo espantoso para ele, e isso ativou a curiosidade dele, era algo comum, que era uma sarça, estava acontecendo algo incomum com ela, e ele não entendia por que a sarça não estava se consumindo. Então ele pensou, vou mais próximo para ver o que está acontecendo, e à medida que ele se aproximava, Deus o chama pelo nome, e ali agora não apenas uma sarça ardendo em chamas que não se consome, mas por trás daquele fogo, por trás daquela sarça, havia uma voz, por trás daquele fogo havia uma voz. E o interessante é que Deus usou algo comum para se comunicar com o homem, de uma forma incomum. E já tendo esse entendimento, a gente começa a compreender as formas que Deus ele quer falar conosco. Deus ele vai usar coisas comuns do seu dia a dia para falar de uma forma incomum com você. Agora, tudo vai depender da sua sensibilidade, tudo vai depender da importância que você vai dar para ouvir a voz do Senhor. Nós vamos ver aqui nesse texto ainda, que essa sarça que ardia em chamas, além de ela ter o fogo de Deus, ela tem a voz de Deus por trás dela. Interessante que a sarça é um arbusto no deserto que não serve para nada. É um arbusto no deserto que não tem valor. Não se usa a madeira dessa sarça. Então, era comum uma sarça no calor pegar fogo? Era. Mas o incomum era haver os quê? Haver uma voz por trás dessa sarça. Fato, queridos, é que algo incomum que estava naquela sarça, o que acontece agora? Moisés começa a desejar. Ou seja, havia fogo na sarça, havia uma voz por trás daquela sarça, mas não havia, sabe o quê? O fogo e a voz de Deus na vida de Moisés. Agora imagina Moisés desejando aquele fogo, desejando ter aquela voz, ouvir aquela voz e não ser uma voz também. Agora preste atenção, como que uma sarça sem valor, inútil, que não tinha propósito nenhum a não ser gerar uma sombra no deserto, mas não tinha valor para os homens, ela tem algo valioso ao ponto de ter o fogo e a voz do Eterno sobre ela. Agora imagina Moisés dizendo o seguinte: como que essa sarça consegue ter o fogo de Deus e eu não consigo? É como a gente analisar o seguinte: se você pegar aqueles galhos fracos que quebra com a mão e botar fogo, vai pegar fogo rápido, irmãos? Se você pegar uma palha, você pega o fogo, pega rápido? Pega.
Agora, se você pegar uma madeira dessa, uma saranduba, pega fogo rápido? Não, demora a pegar. Quando pega, ela até dura, mas demora muito a pegar. O que eu quero dizer para você? Por que não pega fogo nessa madeira? Porque essa madeira é dura, nem prego entra nela. Sabe o que acontece com muito crente não pega fogo dentro da igreja, irmão? Porque a cabeça dura. Pensa que é uma boa madeira. Não, eu sou bom. Mas na verdade não consegue ouvir voz de Deus, não consegue pegar o fogo de Deus. Aí enquanto chega aquela pessoa que, caramba, eu sou todo errado, eu estou cheio de falha, eu estou conseguindo romper, e de repente a brasa, o fogo de Deus pega sobre aquela pessoa, e ela arde em chamas, e a voz está nela. Aí imagina Moisés, eu era do Egito, tenho cheio de conhecimento, mas eu não tenho fogo, eu não tenho voz de Deus na minha vida. Mas esse arbusto tem. O cara começa a ter inveja da sarça. Eu fiquei com inveja da sarça, irmãos. Falei, não é possível, cara. Como é que uma sarça tem esse fogo? Como é que a sarça tem a voz de Deus? Nessa intensidade eu não tenho. Mas o fato, irmãos, que nós somos pessoas comuns, amém? Mas Deus nos faz pessoas em comum, quando nós temos sede, fome e sede de Deus. Quantas pessoas comuns aqui que têm fome e sede de Deus? Diga glória a Deus. Então entenda, você é comum, e isso não te torna diferente de ninguém, mas há algo que vai te tornar diferente nessa terra, é a presença, é o fogo de Deus, é a voz de Deus te guiando, é a voz de Deus te orientando todos os dias. Bom, Deus se apresenta para Moisés e diz, eu sou o Deus de seu pai, de Abraão, de Isaac, de Jacó, e quando ele ouviu, o temor o tomou. Sabe o que acontece, irmão? Se você quer ouvir a voz de Deus, você precisa encher o seu coração do temor do Senhor, porque se não houver temor no seu coração, se você faz as coisas relaxadamente, se você não está nem aí, sabe, para as coisas de Deus, não fique esperando Deus falar contigo. Não fique, irmão. Se você é inconsequente com as coisas de Deus, não espere Deus falar. Deus não vai falar. É necessário temor no coração, porque o temor do Senhor nos sobrevém. O Senhor sobrevém sobre as nossas vidas. É o temor que nós temos em nosso coração, é que atrai. Então entenda uma coisa, não torne algo comum aquilo que Deus tornou incomum. Aquilo que é santo não é comum. Amém, queridos? Aquilo que é santo não é incomum. Então o que é santo, haja como santo. Eu posso ouvir um amém? O que é santo, haja como santo. Sabe, queridos, nós estamos aqui. Eu sei que Deus ele vai mexer com o seu coração, seu espírito. Mas infelizmente nossa região está sofrendo, né, essa guerra. O fato é, você está aqui. A gente vai escutar barulho, vai escutar tiro, mas você está aqui. Se você sair, acho que é mais perigoso. Então vamos concentrar, esqueça o barulho, ok? Vamos ouvir a voz do Eterno. Não permita que nada te impeça. A gente já está aqui, eu já estou aqui, minha família está aqui. Então vamos se conectar aqui, vamos ouvir a voz do Eterno. Eu creio, sabe, que essa voz que vai soar dentro de você, irmãos, vai viver a tua casa, a tua família, vai viver as pessoas que estão ao redor. Pastor, só fica preocupado com o que acontece na nossa região. A gente fica preocupado como homem, mas eu fico em paz, porque eu tenho um Deus que pode fazer qualquer coisa. Então Deus ele pode lavar a nossa terra, Deus pode purificar, nos proteger, nos guardar. Essa confiança que nós temos que ter no Senhor. Se é o lugar que nós moramos, esse lugar será o melhor lugar do mundo. Eu creio nisso, irmãos. Para mim esse é o melhor lugar do mundo. Foi porque aqui foi o lugar que o Senhor me plantou. Foi o lugar que o Senhor escolheu para plantar essa igreja. O Senhor poderia ter escolhido qualquer outro lugar, mas escolheu aqui. Eu sou apaixonado por essa terra, sabe? Eu tenho paixão, eu amo essa terra, porque é a terra que o Senhor me faz crescer, é a terra que o Senhor me usa para tocar em multidões. Então, eu não quero outra terra, eu quero essa terra aqui. Sabe o lugar que eu fiquei com muita saudade, depois que eu rodei aí vários países, quando nós fomos em Israel, Grécia, passamos pela Holanda, Paris, mas quando eu subi nesse lugar na quarta-feira e peguei esse microfone aqui, eu falei, esse é o melhor lugar para se estar, porque é o lugar que o Senhor me usa, é o lugar que Ele manifesta poder, unção, revelação. Então esse lugar aqui para mim é um lugar mais valioso. Então se concentre e ouça a voz do Pai. Vamos lá, no reino animal, se você pegar qualquer espécie e colocar fora do seu habitat, ele crescerá como animal. Vai crescer
de uma forma de acordo com a sua natureza. Pessoal, quantos aqui já assistiram Tarzan? Menino lobo. Pegar a criança, cresceu no meio do lobo. Ela cresceu como um lobo. Mas se você pega um lobo e bota na tua casa, ela vai crescer como? Como um lobo. Não vai crescer como um menino. Se você pegar o Tarzan, que foi criado por gorilas ali, né? Ele cresceu como? Um gorila. Mas se você pegar o gorila e botar para crescer dentro da sua casa, ele vai crescer como? Gorila. Não muda. No reino animal, se você pega um animal e coloca em qualquer outro lugar, ele vai crescer como animal. Agora, a espécie humana é diferente. O ser humano, quando a criança nasce, ela depende totalmente de alguém para ensinar tudo o que ela precisa para crescer de uma forma saudável. Independente, se ela foi crescer no meio de lobos, se ela foi ensinada por lobo, no filme Menino Lobo, ele cresceu como lobo. O Tarzan cresceu como gorila. Eu tô figurando algumas questões aqui. Mas se você quer que uma criança cresça de forma saudável, com a identidade que Deus teve para ela, alguém vai precisar ensiná-la. Sim ou não? Então a espécie humana, ela necessita de uma voz externa. Você precisa de uma voz externa para te ensinar, orientar, treinar, aconselhar e guiar. Todos nós necessitamos de uma voz externa para que possamos crescer, aprender. Quantos estão entendendo, querido? O animal, ele corresponde à sua natureza. O ser humano precisa de uma voz externa para ensiná-lo. Quando já viu a Era do Gelo, aquela mamute achava que era o quê? Um gambá. E ela subia em galho e o galho quebrava. Aquela mamute. Mas ali, tudo bem que um pouco aqueles animais que falam, um pouco meio que ser humano, né? Mas se a gente pegar uma criança e botar no meio de uma mamute de gambá, ele vai ser ensinado por aquilo e vai se tornar um. Então você se torna aquilo que você aprende. Amém? Você se torna aquilo que você é ensinado. Você se torna aquilo que você é instruído. O ser humano necessita de uma voz externa. E eu quero falar sobre algumas vozes hoje. A primeira voz que eu quero falar é a voz interna. Sua Bíblia abriu, você quer abrir em Êxodo 3? Nós vamos ler bastante Bíblia hoje. Êxodo 3, versículo 11. Abre comigo aí. Primeira voz é a voz interna, que diz: Moisés, porém, disse a Deus: quem sou eu para me apresentar a Faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Irmãos, Deus se apresenta a Moisés, Deus fala com Moisés, Moisés ouve a voz do Eterno, e Deus fala: Moisés, eu vou libertar o povo que chegou a mim o clamor, eu tenho visto o sofrimento, eu vou libertar o povo da mão de Faraó, eu vou tirar do Egito e levar para a terra da promessa, e eu vou usar você para isso, Moisés. Mesmo Moisés ouvindo a voz do Eterno, quando ele ouve a missão que Deus está entregando a ele, ele diz: Senhor, quem sou eu para me apresentar a Faraó? Quem sou eu para tirar esse povo do Egito? Primeira voz que eu quero te ensinar nessa noite é a voz interna. Embora Moisés estivesse ouvindo a voz do Eterno, a voz interna dele estava o impossibilitando de cumprir a missão que Deus tinha para ele. A voz interna de Moisés era o seguinte: quem sou eu? A voz do Eterno era o seguinte: eu vou te usar, Moisés. E Moisés dizia dentro dele: quem sou eu para ser usado por Deus? Quantos já pensaram assim? Você já pensou assim? Eu não sou digno, eu pequei, eu errei, eu falhei, eu não tenho capacidade, não sei falar. Primeira desculpa, né? É desculpa, irmãos. Primeira desculpa: irmão, você precisa falar de Jesus, pregar a palavra. Eu não sei pregar. Desculpa. É a sua voz interna dizendo para você. Não é algo que se sabe, é algo que se aprende primeiro. Então você, à medida que você aprendeu algo, a criança aprendeu o que ela fala? Aprendeu pai, o que ela fala? Pai. Aprendeu mãe, o que ela fala? Mãe. À medida que você aprende, você tem que falar. Aí você aprende um monte de coisa na igreja e não fala para ninguém. Que isso? Aprendeu, fala. Ouviu sobre a voz do Eterno? Já chega amanhã, já prega para as pessoas.
Entendeu? A voz do Eterno. Não, a voz interior. Ou a voz interna de Moisés estava impedindo ele de romper. E a pergunta é: qual é a voz que te traz medo, te paralisa e impede você de avançar? Qual é a voz que está dentro de você? Não é externa não, irmãos, dentro de você. Que para que eu possa entender, para que eu possa, além de ouvir a voz do Eterno e seguir, eu tenho que calar a voz que está aqui dentro de mim primeiro. Existe uma voz dentro de você, que ela grita aí dentro, e ela quer trazer para você medo, te paralisar, e ela quer te impedir de avançar. Mas também nós temos uma outra voz dentro de nós, é a voz que nos impulsiona a viver uma vida melhor, nos impulsiona a romper. Nós temos duas vozes, aquela que nos paralisa e aquela que nos faz vencer. Sabe qual vence? Aquela que você alimenta. A voz que você alimentar dentro de você vai ser a voz que vai prevalecer na tua vida. E se você alimenta uma voz que tem uma conotação de derrota, que não vai alcançar, não vai avançar, é essa voz que vai vencer e você não vai conseguir vencer nenhum desafio na sua vida. E é necessário você calar essa voz nessa noite e permitir apenas que uma voz brada dentro de você. É a voz que vai te impulsionar a romper, a voz que vai te impulsionar a viver tudo que Deus tem para a sua vida. Essas nossas vozes, tanto a voz boa quanto a voz ruim, que está aqui dentro de nós, que eu posso dizer também que é a voz da alma. Essa voz, ela foi configurada, ela foi influenciada dentro de nós, porque como eu disse, nada que você é hoje, você foi sozinho, você aprendeu com alguém, porque nós somos seres influenciáveis, nós fomos influenciados por alguém. Você pode pensar: pastor, não, eu sou o que sou por mim mesmo, que estudei, eu aprendi. Não, você leu o livro, você foi influenciado. Você fez uma aula, você foi influenciado. Você ouviu uma pregação, você foi influenciado. Então, todas as vozes que você ouviu ao seu redor, ela te ensinou algo, ela te formou quem você é hoje. Você foi influenciado por alguém. E eu não estou dizendo que isso é ruim, de fato, isso é bom. Se a pessoa que nós permitimos nos influenciar, ela tem algo para nos oferecer de bom. Segundo a teoria do escritor americano Jim Rohn, ele diz o seguinte: nós somos a média das 5 pessoas com quem passamos mais tempo. Quem é você? É a média das 5 pessoas com quem você passa mais tempo na sua vida. Ah, pastor, eu passo um tempo com 5 pessoas maravilhosas, então eu sou uma pessoa maravilhosa, graças a Deus por isso. Pastor, no meu círculo de pessoas, tem pessoas que não estão honrando a Deus. Isso para você é ruim. Não, mas eu não sou influenciado pelas coisas ruins, não é? Será que não é? Eu vou dizer para você algo que Provérbios diz: as demais companhias corrompem os bons. Ele está dizendo o seguinte: por mais que você seja uma pessoa boa e tenha bons costumes, se você estiver no meio de pessoas, no meio de más companhias, essas pessoas vão corromper os seus bons costumes. Não tem como ir contra a palavra, irmãos. Ou você está no meio de um grupo que você influencia, essas pessoas estão mudando, estão sendo transformadas pelo Espírito Santo, ou se elas não querem ver uma transformação, não tem por que você estar nesse círculo, porque eles vão te influenciar, eles vão ser uma voz externa que vai acabar te atrapalhando você na sua jornada, no seu futuro. Em outras palavras, o meio em que vivemos inevitavelmente influencia nossas ações, pensamentos e sentimentos. E isso reflete em todas as áreas da nossa vida, tanto pessoal quanto profissional, sentimental, seja qual for a área. Então entenda uma coisa: tão importante quanto definir um destino, um lugar onde você quer chegar, é necessário você definir quais vozes vão te influenciar. Primeiro você tem que decidir quem vai andar com você. E se alguém com quem você anda, essa pessoa está quebrando os princípios, não está seguindo os valores de Deus, não está de acordo com os conceitos de ética, uma pessoa não está sendo uma pessoa de valor do seu lado, essa pessoa ela pode atrapalhar você aonde você quer chegar. Vê só, a pessoa ela quer estudar, e ela quer fazer direito e ela quer ser um juiz. Só que ela só anda com médico, irmãos. Ela vai ser juiz? Vai ser difícil. Vai ser difícil. Eu vou ter que andar com algumas pessoas que entendem.
Primeira pessoa que eu vou ter que andar é a seguinte: eu quero ouvir a voz do Eterno. Quantos querem ouvir a voz do Eterno? Eu tenho que conhecer alguém que já ouviu. Entendeu? Então eu vou ter que andar com essa pessoa, eu vou ter que procurar essa pessoa para ser uma voz de me aconselhar. Eu quero que meu casamento seja restaurado, então eu tenho que buscar alguém que me ajude, que tenha conhecimento, entendimento disso, para que me ajude nessa restauração, para que ela seja uma voz para mim. Entende? Não, eu quero romper, eu quero prosperar, eu quero crescer na minha área profissional. Você vai ter que buscar uma voz que te influencie, para que você cresça também nessa área profissional que você deseja. E eu te pergunto, quais são as vozes que têm influenciado você? Quais são as vozes externas que têm influenciado a voz interna que está dentro de você? Então nós somos a média de 5 pessoas ao nosso redor. Então nós temos que escolhermos essas 5 pessoas que vão influenciar a nossa vida. Quantos estão entendendo? Diga amém. Êxodo 4:10 diz assim: Moisés, porém, disse ao Senhor. Êxodo, a gente estava no 3, vai para o 4 agora. 4, versículo 10. Moisés, porém, disse ao Senhor: ó Senhor, não tenho facilidade para falar nem antes, nem agora que falaste com teu servo. Não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. Qual era a voz interna de Moisés? Olha o que Deus está falando. Moisés está falando com Deus. Deus, eu não sou bom em falar. Eu me atrapalho com as palavras. E eu não era bom antes de ouvir a tua voz. E nem agora estou bom, Senhor. Tanto antes quanto depois de falar contigo e te ouvir, eu continuo o mesmo. Eu não sei falar. Qual era a voz interna de Moisés? O tempo todo a voz dele o bloqueava. O tempo todo a voz dele o impedia de romper, de avançar. E ele disse ainda, olha só, irmãos, ele disse: Senhor, eu não tenho facilidade para falar, nem antes nem agora que falaste com teu servo. Tem pessoas aqui, queridos, que se não se decidir mudar, pode até ouvir a voz do Eterno, mas nada pode acontecer se ela não decidir aqui dentro. É por isso que tem um monte de gente dentro da igreja que a vida não muda. Por que a vida não muda? Porque ela não permite ser influenciada pela palavra de Deus, pela voz de Deus. Ela entende, ela sabe o que é certo, sabe o que é errado, mas não toma uma decisão de mudar. E Moisés está dizendo isso aqui: Senhor, nem antes, nem depois que tu falaste comigo, nada mudou, eu continuo sendo uma pessoa que não sei falar e me atrapalha com as palavras. Não dá, Senhor, quem sou eu? Olha só, ele começou: quem sou eu para ir a Faraó? Depois ele começa a dar mais desculpas, né? A voz interior de Moisés o impedia. Quantas vezes você fez isso, irmãos? Ah, Deus, eu sei que eu estou 10 anos na tua casa, mas não dá ainda não estou pronto para assumir uma responsabilidade de um ministério, Senhor. Eu não consigo. Você está igual a Moisés, irmãos. Fala para o teu irmão assim: para de ser igual a Moisés, cara. Seja o Moisés transformado. Mas esse Moisés medroso aqui não. É por isso que a gente canta aquela música, né? Me tira o medo e me faz dizer, Moisés, né? Tá falando de o medo de Moisés, tá, irmãos? Para você entender que às vezes parece ser meio sentido a música, né? Mas a gente tem que ler Bíblia para entender. Tem música que tem que ler Bíblia para entender. Ok? Eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, né? Tem que ler Bíblia, irmãos, né? Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar, né? Vai ler Bíblia para você entender a música, porque se você ouvir a música às vezes não entende nada se não conhecer Bíblia. Mas o fato é que Moisés era tão medroso, tinha uma voz interior que trazia uma mentira no ouvido dele, e essa mentira gerava medo e paralisava ele. Por quê? Ele não sabia falar. Vamos ver a resposta de Deus. Versículo 11. O Senhor perguntou a Moisés: quem forma a boca do ser humano abençoado? Deus diz: quem torna o homem mudo ou surdo? Criatura formada por mim. Está aumentando, tá, irmãos? Quem o torna cego ou faz viver, ou faz ver? Por acaso não sou eu, o homem abençoado? Aí Moisés: não, Senhor, aqui irmão, já tinha ficado quieto, já tinha calado a boca. Ele falou: tá bom, Senhor, então toca aqui no meu lado, dá um tapa logo, ver se muda. Ele
está diante de Deus, ouvindo a voz do Eterno. Ele está dizendo: eu não posso, eu não consigo, eu não sei. Só dizer assim: para de dar desculpa, meu irmão. Em nome de Jesus, tu pode. Irmãos, aí versículo 12: agora vá. Olha Deus falando. O que é isso? Olha a voz do Eterno. Imagina essa voz falando com você. Agora vá, Moisés. Olha só. Eu estarei com você, versículo 12. Eu estarei com você quando falar. Eu instruirei a respeito do que deve dizer. Versículo 13. Por favor, Senhor, suplicou Moisés, envia qualquer outra pessoa. Irmãos, aqui, se eu sou Deus aqui, eu vinha com raio na cabeça de Moisés. Ainda bem que eu não sou Deus. Moisés, eu te enviarei, eu estarei com você, eu vou colocar as palavras em teus lábios. Vai, ele diz: Senhor, eu te suplico, envia qualquer outra pessoa no meu lugar. Qualquer outra pessoa é melhor do que eu. O que é isso, irmãos? Autoestima zero. Que voz do inferno essa estava no coração de Moisés? O homem ouvia a voz do Eterno. Ouvir a voz do Eterno não é o suficiente. É necessário você tomar uma atitude, meu irmão. É necessário você tomar uma decisão na tua vida. Mas para isso, você tem que calar a voz interna que te faz ter medo. Aí, versículo 14. Então o Senhor se irou com Moisés. Você vai esperar Deus se irar contigo, irmãos? Você vai te esperar Deus e Ele dizer assim: chega, basta, acabou. Não. Mas aí Deus, Ele fala com Moisés: Moisés, está vindo ali Arão. Mas ele fala bem. Faz o seguinte: ele vai ser a tua boca, ele vai ser os seus lábios. Então eu falo contigo, tu fala com ele, ele fala com o faraó. Problema resolvido. Mas Deus não desistiu, irmãos. Moisés foi a primeira, foi a segunda, foi a terceira. A partir da quarta vez que ele começa a falar, ele já não precisava mais de Arão, porque ele rompeu com os medos dele e calou a voz interna. Eu quero profetizar que você vai romper com seus medos nessa noite, e você vai calar a voz interna que te faz parar. Eu posso ouvir um glória a Deus, queridos? Em nome de Jesus. E foi um problema para Deus, Arão depois, porque Deus queria que somente Moisés fosse a voz. Pastor, mas Moisés não era. Por que Deus não escolheu outro? Porque Deus não escolhe pelo quanto você sabe fazer, o quanto você é bom, o quanto você estudou. Ele escolhe pelo coração, irmãos. E talvez você pode ser o mega espetacular, melhor do mundo, mas não tem um coração que Deus quer. Aí Deus não usa. Não é pelo quanto você sabe, é pelo quanto você se entrega. Entendeu? Pelo quanto você se arrepende e decide ser fiel e honrar a Deus. Depois Arão se tornou um problema, porque quando Moisés ficou ausente, porque estava no monte Sinai 40 dias e 40 noites, o povo pensou que Moisés tinha morrido. Aí chamou a segunda voz. Quem era a segunda voz? Arão. E Arão acabou construindo um bezerro de ouro. Deus não queria que houvesse uma outra voz que não fosse a voz de Moisés, mas por causa da humanidade de Moisés, por causa do medo de Moisés, Deus teve que levantar uma outra pessoa que Deus não queria que fosse referência. Mas Deus consertou a história lá depois. O fato é, em nome de Jesus, querido, você precisa atender a voz do Eterno. Não é só eu quero ouvir, é o quanto que você decide segui-lo, agir. E eu quero fazer um exercício contigo aqui nessa noite, mudando a voz interior. Vamos mudar essa voz interior? Nós vamos declarar algumas coisas aqui, fazer um exercício hoje, mudando a voz interior. Nós vamos declarar: eu não vou conseguir vencer este desafio. Aí você vai gritar bem alto: é mentira. Está aqui, tá? Nós vamos mudar a nossa voz interior. Sabe quando essa voz vir até você? Você vai estar diante de um desafio, você vai estar diante de uma situação na sua vida, e vai vir uma voz: eu não vou conseguir vencer esse desafio. Aí você vai gritar bem alto: é mentira. Vai vir: eu não vou conseguir vencer o desafio de restaurar o meu casamento, de romper, de ser promovido, de avançar, de vencer. Não, você vai dizer: é mentira. Aqui, ó. Você não vai conseguir, não. Essa voz nós vamos calar hoje, amém? Vamos declarar no 3?
1, 2, 3. Eu não vou conseguir vencer esse desafio. É mentira. Para ensaio ficou bom. No 3. 1, 2, 3. Eu não vou conseguir vencer esse desafio. Diga, é mentira. Terceiro. Eu não vou conseguir vencer esse desafio. É mentira. Diga assim, é mentira. Diga assim, eu vou conseguir. Agora o que a gente vai fazer? Vamos liberar uma sentença contrária a essa voz interna. Nós vamos calar essa voz interna. Mas para você calar uma voz, você tem que falar. E o segundo desafio é o seguinte. Nós vamos liberar 3 sentenças contrárias. Eu criei uma aqui. A verdade é que você vai liberar essas 3 sentenças contrárias a essa voz negativa. Deus é por mim, Jesus venceu por nós, eu sou mais que vencedor. Vamos declarar isso aqui? Mas primeiro, volta lá. Primeiro nós vamos, deixa aqui aberto aqui. Primeiro nós vamos falar outra sentença. Vamos de novo. A sentença é, a voz interna que quer nos calar, que quer nos paralisar, é a seguinte: eu não vou conseguir vencer esse desafio. E nós vamos declarar, é mentira. E depois nós vamos declarar isso aqui, amém? Vamos lá, no 3 nós vamos dizer, eu não vou conseguir vencer esse desafio, é mentira. No 3. 1, 2, 3. Eu não vou conseguir vencer esse desafio. É mentira. A verdade é que Deus é por mim. Jesus venceu por nós e eu sou mais que vencedor. A verdade é que Deus é por mim, Jesus venceu por nós, eu sou mais que vencedor. De novo, a verdade é que Deus é por mim, Jesus venceu por nós, eu sou mais que vencedor. Se você crê nisso, pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor. Todas as vezes que a voz interna vier para te paralisar, você vai dizer, é mentira. A verdade é que Deus é por mim, Jesus venceu por nós e eu sou mais que vencedor. Pastor, eu posso mudar as sentenças? Pode. Seja o que for que você estiver passando e vier você vai procurar um emprego e de repente vai vir aqui aquela voz, você não vai conseguir esse emprego, você vai declarar, é mentira. Eu vou conseguir esse emprego, porque eu tenho habilidade para conseguir, porque o Deus, Ele é comigo, porque o Senhor pode usar pessoas, e eu vou conseguir esse emprego. Você entende que você vai calar a voz interna que vem colocar dúvida no seu coração, você vai calar a voz interna que vem te paralisar, e Deus podia muito bem querer desistir de Moisés, é porque Deus não quis, porque as vozes internas de Moisés o paralisavam o tempo todo. Mas o fato, irmãos, é que quando Moisés olhava para o passado, ele não conseguia encontrar memórias para vencer. Moisés olhava para o passado, ele viu o seguinte: quase me mataram, me colocaram no rio. Cresci no Egito, fiz besteira, eu matei um egípcio para ajudar um hebreu. Agora eu estou fugido, eu estou no deserto, minha vida está uma bagunça. Aí Deus chama Moisés, eu vou te usar para libertar o povo. Aí, o que vem na lembrança dele? Eu não sou capaz. Quem sou eu? Eu matei um egípcio. Eu fiz besteira pra caramba no passado. Não dá. As limitações, sabe? Lá atrás, começaram a vir, o passado veio e começou a abraçar ele. Mas Deus não permitiu. Eu quero profetizar que você não vai permitir isso. Que você vai combater cada voz interna do seu passado, as suas lembranças do passado, dos seus traumas. Você vai calar essa voz e vai liberar sentenças ao seu favor, vai liberar uma nova voz ao seu favor, e você vai romper em nome de Jesus. Segunda voz é a voz inimiga. Abra a Bíblia lá em Gênesis 3:1. Gênesis capítulo 3, versículo 1, enquanto você abre, eu vou lendo aqui. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? 2. Podemos comer do fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher. 3. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer, Deus disse. Não coma nem sequer toque no fruto
daquela árvore, se o fizerem, morrerão. Versículo 4, é claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher. Cuidado com a voz inimiga. O inimigo vem sempre, usará situações para ser uma voz contrária à vontade de Deus na sua vida. E aqui no Éden não tinha pessoas para o inimigo usar. Então ele usou a serpente, o animal mais astuto do Éden. Mas hoje ele não precisa usar mais serpente, porque você tem já muitas pessoas ao seu redor, e tem cada pessoa que aproxima de nós, que tem mais cara de serpente do que de pessoa, sim ou não? Cuidado, irmãos, com a serpente que te cerca. Que o diabo pode usar essas pessoas para poder ser uma voz contra a vontade de Deus na tua vida. Como é que a voz inimiga ela age? Sutilmente. De forma sutil ela usa alguém que busca confrontar e contrariar a vontade de Deus, a palavra de Deus, os princípios de Deus, a sua igreja. Quer pôr em dúvida os princípios e os valores de Deus. O inimigo faz isso. E foi o que a voz inimiga tentou com Eva. Ela perguntou algo, estava na palavra de Deus, estava lá escrito, né? Não foi isso que Deus disse? Aí a mulher, não, você entendeu errado, serpente do inferno. Eu falei assim com ela, não, Deus falou para a gente pode comer todos os frutos, mas se comer dessa árvore nós vamos morrer. Aí a endemoniada serpente disse, certamente você não vai morrer, porque o dia que você comer, você vai se tornar igual a Deus. Deus sabe disso, igual a ele. A serpente, qual o sonho de Eva? Qual o sonho de Adão? Qual o sonho dos dois? Ser como o pai. Isso é normal. A serpente vem do inferno e ela vai no desejo dos dois querer ser como Deus, deturpa a palavra, os princípios, os valores de Deus, confunde a mente dela, a voz inimiga, e agora ela acho que a Eva só entendeu o seguinte: se eu comer, eu vou ser igual a Deus. Ela queria ser igual a Deus. É um caminho mais rápido, é um caminho paralelo. Aí isso acontece quando Eva toma a decisão, irmãos. Os olhos é abertos para o conhecimento do bem e do mal. Pastor, isso for ruim, terrível. Porque antes, Adão e Eva só conheciam o bem que eles precisavam fazer para ser perfeitos. Mas agora, eles começaram a conhecer o bem que eles não conseguiam fazer e o mal que eles não queriam fazer. Entende? E agora Paulo explica: o bem que eu quero fazer não consigo fazer, o mal que eu não quero acabo fazendo. Que terrível homem que eu sou. Quem me salvará? Claro que Jesus veio para nos resgatar. Mas antes da voz inimiga ir até Eva, eles tinham apenas uma voz. Era a voz de Deus. Quando Deus vem para falar com Moisés, quando Deus vem para falar com Adão, a palavra diz que Deus caminhando, Adão ouviu Deus caminhando. Adão não conhecia apenas a voz do Eterno, ele conhecia a voz do Eterno, ele conhecia as pegadas do Eterno, a caminhada do Eterno, ele conhecia o som do Eterno. Você tem noção? Deus não tem apenas uma voz, um som, ele tem uma frequência. Mudou tudo, porque essa frequência ela pode gerar vários sons. Deus tem vários sons que ele se comunica com a gente, não é apenas através de uma voz. Quando eu entendi isso, eu parei de pedir a Deus para falar comigo em voz, em alto bom som, porque eu entendi que Deus se comunica com a gente em vários níveis de frequência, vários sons diferentes. Lembra aquele código Morse que fazia uns barulhinhos, né, no exército usava, e as pessoas identificavam, eles transmitiam uma mensagem? Era uma forma de comunicação. Deus ele usa a frequência para se comunicar de várias formas diferentes conosco, não é apenas através de uma voz. Mas o fato aqui é que quando eu olho para Adão, irmãos, quando eu entro nessa história do Éden, eu fico imaginando como que era maravilhoso todos os dias. Deus vinha na viração do dia falar com Adão, conversar com Eva, e eles não conheciam apenas a voz. Eu imagino que eles conheciam a respiração do Eterno. Você não tem noção disso, irmãos?
Imagina que eles conheciam o sussurro do Eterno. Imagina o movimento, seja qual for o movimento que ele fazia, Adão e Eva conheciam, até que eles deram ouvido à voz inimiga. E quando ouviu a voz inimiga, quando ele ouve Deus descer, vir caminhando em sua direção, ele se esconde por medo, por ter errado. E Deus perguntou: onde você está? Eu me escondi, Senhor, com vergonha, porque eu estou nu. Aí Deus perguntou: quem falou isso para você? Que voz você está ouvindo, Adão? Além da minha voz. Eu te pergunto: qual é a voz que você está ouvindo? Além da voz de Deus, que é a contrária, que te faz se esconder, que te faz ter medo, que te faz se afastar do próprio Criador. Qual é a voz que tem afastado você do seu Criador, irmãos? Qual é a voz que tem te impedido de ter intimidade com o Eterno, com o teu Pai? Qual é a voz? E é a pergunta que Deus faz para Adão. E Adão conta, nós não vamos mergulhar nessa história agora. Mas eu quero te dizer que você não pode permitir que a voz inimiga te afaste de Deus. Ela vem de forma sutil. E ela vai começar a fazer com que você questione um pensamento, uma atitude, um entendimento a respeito da palavra. Questione a sua liderança, a sua igreja, questione até mesmo a Bíblia. Seja um questionador. De uma forma sutil, a voz inimiga, ela te coloca contra a vontade de Deus. E quando você vê, você está longe de Deus, se escondendo com medo porque você errou. Mas hoje essa voz vai ser calada na tua vida. Se você crê, diga glória a Deus aí, queridos. Terceira voz é a voz do líder espiritual. 1 Samuel 3:4. Primeira Samuel, capítulo 3, versículo 4 diz: de repente o Senhor chamou Samuel, e o menino respondeu: estou aqui. E ele se levantou e correu até onde estava Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Não, chamei, respondeu ele. Volte para a cama, rapaz. E Samuel voltou a se deitar. Então o Senhor chamou novamente: Samuel. Mais uma vez Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Mas ele respondeu: meu filho, não o chamei. Volte para a cama. Samuel ainda não conhecia, versículo 7, Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. Versículo 8, o Senhor chamou pela terceira vez, e novamente Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Por isso disse Samuel: vá e deite-se novamente. Se alguém o chamar, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e chamou como antes: Samuel, Samuel. Samuel respondeu: fala, pois teu servo está ouvindo. A voz do líder espiritual é aquela voz que vai nos ensinar a ouvir a voz do Eterno. É aquela voz que vai nos ensinar um caminho que ele já trilhou. E esse caminho vai te conectar a Deus e aos propósitos do Senhor. O líder espiritual geralmente entende aquilo que você ainda não compreende. Você não entendeu, mas quando você vai até o seu líder, aqui que eu digo, aqui é o pastor, sabe, um apóstolo, seja um bispo, seja o que for, mas hoje aqui você tem pastores, que somos seus líderes, que vamos ajudar você a ter intimidade com o Pai, amém, queridos? E aqui geralmente o líder, ele entende algo que você ainda não compreendeu, e quando você vem até nós às vezes, e fala algo que você não está entendendo, e às vezes com uma palavra a gente fala, e você ativa e você entende, aí você pensa: como é que eu nunca tinha pensado nisso? Uma coisa tão simples. Às vezes uma palavra que a gente libera, um casamento é restaurado. Uma pessoa é ativada, uma pessoa começa a romper o ministério, ela é uma pessoa incendiada. Sabe por quê, irmãos? A pessoa não compreendeu, mas muitas vezes Deus já nos deu a palavra. E uma palavra que a gente libera, conectou, você entendeu? Vira uma chave. E o líder espiritual é para isso. A voz do líder instrui, aconselha, ensina e exorta. O líder nos aproxima de Deus, nos ensina o caminho da intimidade. E aqui Samuel estava no templo do Senhor, no tabernáculo. Ele acorda com uma voz, ele vai até Eli, porque ele não estava acostumado a ouvir a voz do Eterno.
Então ele está acostumado a ouvir a voz de quem? Do líder espiritual dele. Ele vai até o líder fala: eu não falei contigo, eu não te chamei, vai dormir que eu estou com sono. Ele dorme de novo, Samuel, ele volta, vai até ali, e ele: eu não te chamei de novo, porque vai dormir, cara, deixa eu dormir, avançar de dias, e geralmente as pessoas idosas dormem cedo, né? Terceira vez, Samuel. Aí ele: opa, calma aí, filho, vem cá, deixa eu te instruir, te ensinar algo. É provável que Deus esteja te chamando. Então você volta para a tua cama, deita, e quando você ouvir de novo a voz do Eterno, você diga: fala que o teu servo ouve. O líder instrui, o líder direciona, o líder dá destino. E ele seguiu exatamente conforme o líder dele disse. E ele ficou lá quietinho. Quando Deus falou com ele de novo, ele disse: aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. E a partir daquele dia, Deus nunca mais cessou de falar com Samuel. Então a voz do nosso líder espiritual é aquele que vai nos ensinar, nos exortar, nos corrigir, que vai aparar nossas arestas, que vai orar por nós, vai nos cobrir com oração. E é necessário nós termos um líder espiritual, porque todas as vezes que o povo não havia uma liderança sobre eles, eles pecavam porque eles faziam aquilo que eles bem entendiam, do jeito que eles queriam, da forma que eles queriam. E para isso nós necessitamos de um líder para nos nortear e nos direcionar e nos orientar. Só que esse líder precisa ser uma referência de Deus, dar um bom testemunho. Esse líder precisa conhecer a palavra do Senhor. Esse líder precisa ter uma conduta que não o aprove. Esse líder precisa ser merecido, ser seguido. Não é qualquer líder, não. Então você precisa de um bom líder para te guiar ao ouvir a voz do Eterno e ter intimidade com o Eterno. Amém, queridos? Graças a Deus você tem esse líder aqui. E por último, a quarta voz, que é a voz do Eterno. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, versículo 9. A voz do Eterno. Diz assim, ali, 1 Reis 19, 9. Ali encontrou uma caverna, onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse: o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Versículo 11. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. Enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro, ou uma brisa suave. Quando Elias ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: o que você faz aqui, Elias? Então o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde você veio e vá para o deserto de Damasco. Queridos, aqui conta a história de Elias, um homem que ouvia de uma forma surreal a voz do Eterno. Elias foi aquele que profetizou contra as práticas de pecado do povo de Israel, norte. O rei Acabe parou de chover porque ele disse: tão certo como vive o Senhor, segundo a minha palavra, não choverá sobre Israel. Não choveu por 3 anos. Agora Elias, ele propõe um desafio com todos os falsos profetas, e quando ele ora a Deus, Deus ouve a sua voz e desce fogo do céu e consome aquele altar. Agora, depois que consome o altar, agora ele vai para o monte e fala assim, ele falou para o servo: anuncia lá ao rei que agora vai chover. Ele vai para o monte, ele começa a orar, e quando ele ora, Deus envia vento forte, Deus envia nuvens e começa a chover sobre Israel. Ele conhecia o Deus do fogo, o Deus do vento, ele conhecia o Deus da água.
Só que de repente ele ouviu uma história de que não existia mais profeta, ele era o único que restava, e ele não queria morrer pelas mãos de Jezabel. Então ele, cansado, esgotado, estressado, ele vai embora em direção a uma caverna, desejando morrer, porque entendeu que a missão dele acabou. E agora Deus o encontra dentro de uma caverna e ele pergunta: ô Elias, o que você faz aqui, Elias? Elias dá uma resposta de uma forma, uma justificativa para Deus. Deus não perguntou por que você está aqui, Elias. Ele perguntou: o que faz aqui? É diferente. Aí Elias, ele dá uma resposta. Deus fala: se for o seguinte, se ponha diante de mim no monte. Elias se apresenta diante de Deus no monte. Agora, acontecem algumas manifestações, um grande vendaval, as pontas da... Hoje teve um vendaval enorme, né? Misericórdia. Falei: Deus, será que é a palavra que eu preguei hoje de manhã? Né? Vento, minha filha, pai, eu fui lá e eu estava na rua, o vento me bateu, eu caí, falei: uau. E o que estava acontecendo enquanto isso? O mundo acabando, eu dormindo. Eu cheguei em casa, eu apaguei, muito cansado. Aí minha filha: pai, o vento me levou assim, né? Caí. Falei: uau, que vento é esse? Aí eu lembrei da igreja. Ai, guarde a igreja. Deus, diminui o vento para a gente ir para a igreja, para o culto, cultuar. Porque com esse vento forte não vai dar não, Senhor. Aí Deus diminuiu um pouquinho. Aí isso acontece. Veio o vento, Deus não estava. Veio o fogo, Deus não estava. Veio um terremoto, Deus não estava. Aí eu imagino Elias baixando a cabeça e falando assim: realmente eu perdi a sensibilidade. Eu não consigo mais ouvir a voz do Eterno. Porque ele conhecia o Deus do vento, do fogo e da água, do terremoto. Mas mesmo assim, Deus, ele vem com uma nova experiência e se revela de novo. Ele ouvia o Deus que, fazia, o som, a voz do Eterno em forma de um vendaval, em forma de um fogo, de um terremoto. Mas de repente ele ouve uma brisa suave. E quando ele tem essa experiência, ele se cobre com a sua capa com temor, igual Moisés, com temor. E ele se apresenta diante de Deus. Nessa versão aqui, diz: ele ouve um suave sussurro. Irmãos, ouvir a voz é uma coisa, ouvir sussurro, você imagina Deus no seu ouvido, sussurrando no seu ouvido. Você tem noção disso? Moisés sente aquilo, aí ele ouve a voz do sussurrando aqui: o que tu fazes aqui, meu filho? Olha a intimidade. Quando ele ouve aquilo, eu falei: uau. Não, estou fazendo besteira, deixa eu voltar. Ele se apresenta diante de Deus, diante do Senhor de novo. E fala: Senhor, eu não te conhecia eu não tinha essa experiência contigo, essa intimidade. Reacende a chama nele de novo. Deus fala agora: ei, o que ele está fazendo aqui? Ele dá a mesma justificativa, mas agora não é mais justificativa. Ele falou: Senhor, eu cheguei aqui por causa disso. Aí Deus fala: agora tu levanta, volta pelo mesmo caminho e vai ungir um rei, vai ungir um profeta, e você vai ungir o Eliseu no seu lugar. Segue a minha instrução, porque uma nova experiência reacendeu a chama e trouxe ele de volta para a intimidade com Deus. É isso que Deus quer gerar com você. Uma nova experiência, irmãos. Você sentir Deus de uma forma diferente. Hoje o culto foi tremendo de manhã, né? E quando no finalzinho, sabe, no finalzinho, eu preguei a palavra, nós ministramos, oramos. Foi um culto maravilhoso. Aí na hora da oferta, eles escolheram um louvor e cantou. Acabou o culto. Já tinha acabado, já finalzinho da oferta ali, eu ouvi um louvor, depois a gente orou, terminou. Aí quando eu fui conversar com uma irmã falou assim: pastor, eu não consigo nem falar. Eu falei: por quê? Eu estou chorando demais aqui. Mas o que houve? Não, que eu acordei de manhã com uma música. Aí eu falei: Senhor, será que é essa música hoje que o Senhor vai falar comigo? Ele pediu a Deus um sinal. E quando ela chegou aqui no finalzinho, já tinha acabado o culto, que eles escolheram ali, aleatoriamente, uma música da oferta. Deus falou com ela, irmão. Vocês têm noção disso? O culto já tinha acabado. Às vezes tocam ali, às vezes um campo harmônico ali, né? Eles não tocam nem música. Tocam um campo harmônico, alguma coisa, um ritmo.
Mas Deus falou com ela chorava ali, porque ela teve uma nova experiência com o Senhor, que a fez apaixonar de novo. Eu quero profetizar uma nova experiência tua com Deus, irmãos. Eu não sei se você vai ouvir voz, eu não sei se você vai sentir um vento, ou sabe, se Deus vai revelar no fogo, se Deus vai revelar no terremoto. Eu não sei se Deus vai vir com um sussurro, uma brisa suave, mas eu profetizo na sua vida uma nova experiência com o Eterno, uma nova experiência com teu Pai, que vai fazer uma chama reacender com mais força dentro de você. E para a gente finalizar aqui em Apocalipse 1:10, abra comigo. Diz assim, Apocalipse 1, versículo 10: Era o dia do Senhor e eu me vi tomado pelo Espírito. Sabe quem é esse cara aqui, né? João. De repente eu vi atrás de mim uma forte voz, como um toque de trombeta. Irmãos, eu vou cortando aqui, depois a gente vai lendo. Eu leio esse negócio aqui, eu fico louco com essa palavra. João estava fazendo o quê? Tomado pelo Espírito. Não sei quem estava fazendo, mas sozinho foi tomado pelo Espírito. Onde ele estava? Ilha de Patmos, sozinho. Tomado pelo Espírito. Aí ele diz, eu ouvi uma voz. Só que a voz que eu ouvi era como um som de trombeta. O som de uma trombeta aí, irmãos, é trombeta, né? É diferente. Mas era a configuração que ele tinha no coração, na mente dele, na memória dele de som. Ele, que voz é essa estranha? Não estou conseguindo discernir que voz é essa. Ele olha para trás. Aí ele diz, quando eu me voltei para ver quem falava comigo, eu vi 7 candelabros de ouro. Ai, irmãos. Ele está dizendo o seguinte, quando eu olhei para trás, eu vi as igrejas. As 7 candelabros de ouro representavam as 7 igrejas. Ele falou assim, opa, calma aí, agora estou entendendo. Igreja, Jesus, Deus fala através da igreja. Está falando contigo aqui hoje. Aí no versículo 13, em pé entre eles havia alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido manto comprido, com uma faixa de ouro sobre o peito. Aí ele pensou, opa, calma aí, agora eu estou entendendo quem é que está falando comigo. Agora eu estou entendendo quem é. É Jesus. Só que não é o Jesus ali, corpo humano, que falava mais. Agora é o Jesus glorificado. E ele agora começa a lembrar de quem? De Jesus falando com ele. E aquela voz de trombeta, eu imagino na mente dele, ela traduzindo, e ele começando a entender quando ele lembra de Jesus. Entendeu? Porque tem coisas que acontecem com você que você não entende ao momento. Imagine você ouvir uma voz como de trombeta, irmãos. Negócio esquisito. Aí ele começou a se familiarizar. Calma aí, é Jesus. Ele vestia manto comprido com uma faixa de ouro branco sobre o peito, uma faixa de ouro sobre o peito, a cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã e a neve, e os olhos como chama de fogo. Os pés eram como bronze polido e refinado numa fornalha, e a voz ressoava como fortes ondas do mar. Ué, não era voz de trombeta? E agora a voz de ondas do mar mudou a configuração da voz. Não existe um padrão de voz. Existe a forma que o Senhor quer se revelar a você. Entendeu? Não, porque um dia Deus falou comigo, Ele vai falar comigo assim sempre. Não, mas Ele pode mudar a forma. Ele pode mudar o tipo de som. Entende? Só que Deus, Ele sempre vai falar com você na medida do seu conhecimento, que é diferente do meu. Por quê? Alguém aqui sabe como é que é o som de trombeta? Alguém sabe? Eu não lembro. Então quando Deus falar comigo, eu não vou pensar que é igual uma trombeta, porque Ele está comparando um instrumento que Ele conhecia. Eu conheço o teclado, eu conheço o violão, o baixo, a guitarra, aqui a bateria. Eu conheço um saxofone, eu conheço alguns outros instrumentos, mas trombeta para mim é diferente. Então Deus não vai se revelar assim para mim, tu entende? Porque eu não conheço esse som. Ele vai revelar à medida daquilo que você conhece, a sua experiência. Depois, botou aqui, ó. Depois a palavra diz que era voz como o som de muitas águas, dessa versão aqui. Na minha versão, ressoava como o som de ondas. Olha aqui, como o som de ondas do mar.
que som de muitas águas, ondas do mar? Porque João estava numa ilha chamada Patmos. E todo momento ele escutava as ondas bater. Tchá, tchá, muitas águas, muitas águas. E quando ele ouve a voz do Senhor, ele atrela as ondas do mar. Deus já vai se revelar a você em cada momento da sua vida. Por que Jesus não falou com ele como falava com ele quando ainda estava vivo? Por que Jesus não falou com ele como falava com João antes da crucificação? Não, Jesus falou com ele de acordo com a experiência que ele estava vivendo atualmente. Pastor, Deus falou comigo há 10 anos atrás, e hoje ele pode falar de uma forma diferente. Você entende? Som de muitas águas. Então, não é um som padrão. Deus fala conosco de acordo com uma frequência, mas não uma frequência sem harmonia. É necessário haver uma harmonia. É por isso que a música, o som, sabe, hoje não é a conferência de oração, daqui a 2 sábados. Mas é por isso que Deus se revela tanto através da música, porque Ele fala na frequência dEle, e no campo harmônico dEle. Isso tudo tem na música: melodia, ritmo e harmonia. No ritmo dEle, na melodia dEle. Você entende? E quando um louvor, irmãos, acessa essa frequência, esse louvor rasga os céus. Aí você canta esse louvores aí na atualidade. Que, uau, esse louvor quando toca eu sinto Deus. Aí de repente tem um louvor há 10 anos atrás. Pô, esse louvor há 10 anos atrás bombava. Mas por que não bomba hoje? Porque mudou, entendeu? Uma outra frequência acionou o coração de Deus. Então, de acordo com a experiência que você está vivendo, Deus ele vai se revelar a você. Na mão direita tinha 7 estrelas, e de sua boca saiu uma espada afiada dos 2 lados. A face brilhava como o sol em todo o seu esplendor. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro, eu sou o último. Aqui eu encontrei um padrão aqui, irmãos. Como é que Deus, você vai ouvir a voz do Eterno? Primeiro João está dizendo o seguinte: quando eu ouvi para aquele que falava comigo, a primeira coisa que ele viu foi 7 candelabros. Os 7 candelabros eram as 7 igrejas do Apocalipse. Então, para você ouvir a voz do Senhor, você precisa estar numa igreja. Depois ele diz, eu vi na mão dele as 7 estrelas. Ou seja, para você ouvir a voz do Eterno, você tem que aceitar a Jesus e receber o Espírito Santo. Porque as 7 estrelas é as 7 características do Espírito Santo que está em Isaías capítulo 11, que fala sobre o Espírito Santo. Então, para mim ouvir a voz do Eterno, eu preciso ter quem? O Espírito Santo. E depois ele diz: na sua boca uma espada afiada de 2 lados. Para você ouvir a voz do Eterno, você precisa conhecer a palavra dele, que é a espada para nós. Que Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, que ela penetra nossa alma ao ponto de separar a alma do espírito, medula óssea do nosso, sabe? Ela separa, ela divide o ponto de separar a alma do nosso espírito. Ou seja, é uma espada que sai da sua boca. Então João está dizendo o seguinte: se você quer ouvir a voz do Eterno, você tem que conhecer essa palavra, que é a voz de Deus. E no final ele fala, mas a última característica: a face brilhava como o sol em todo o seu esplendor. Se você quer ouvir a voz de Deus, você precisa andar em santidade todos os dias da sua vida, para que a glória de Deus reflita sobre você. Primeiro Deus foca em você com a sua glória, e quando Ele enche você do esplendor da sua glória, agora Ele começa a se revelar a você. Então João nos deixa um padrão aqui: eu tenho que estar na casa do Senhor, na igreja dele. Eu preciso ter o Espírito Santo. Eu preciso conhecer a palavra, que é a palavra que sai, a espada que sai da boca de Jesus. Eu preciso ter o Espírito, eu preciso ter o esplendor da sua glória sobre a minha vida. E para isso eu tenho que andar em santidade. E quando ele entende tudo isso, ele cai como morto, porque o corpo dele não suportava. Ele entrou no êxtase.
Ele começou a ter a visão aberta, irmãos. Aí ele começou a mergulhar num nível de experiência extraordinária com Deus. Eu quero profetizar esse nível de experiência para a tua vida. Você vai sair do ordinário. Você vai começar a acessar a intimidade do Pai. Você vai começar a ouvir de uma forma diferente a voz do Eterno, irmãos. E não é apenas ouvir uma voz, mas entender a forma que Ele vai se comunicar com você. Quantos estão entendendo? Mas para isso Ele quer gerar em você primeiro uma nova experiência. E eu quero orar com você. Se coloca de pé. Uma nova experiência como Elias. João nos ensina aqui, irmãos, que não existe um padrão de voz, existem sons diferentes, mas que quando Deus se conecta e fala com você, quando Deus se conecta e fala com você, você não tem dúvida que é Deus falando contigo. É um som, sabe? É um som, irmãos, que é um som que você ouve, a voz do Eterno, que ela traz paz, que ela traz paz ao seu coração. É uma frequência que ela equilibra a tua vida. Você tem noção disso? A voz do Eterno tem uma frequência de harmonia, que ela equilibra, ela põe em paz, em harmonia a nossa vida. O que Deus quer nesses últimos dias? Ele quer intimidade. Ele quer intimidade com você. Ele quer uma conexão extraordinária contigo, assim como Ele fez com João. Detalhe, João estava sozinho. João, ele estava num estado que nenhuma voz interna o impedia mais. Ele já chegou no fim da vida dele e disse assim: Senhor, eu já cumpri minha missão, meu propósito, e eu vou te adorar e te buscar, Senhor, enquanto o Senhor não me levar. Está preso numa ilha de Patmos, colocado para a morte. Mas mesmo no lugar que seria o lugar da morte dele, foi o lugar da maior honra dele. Porque a palavra diz que ele orava e ele estava sendo tomado pelo Espírito Santo. Eu quero profetizar, irmãos, você orando na sua casa sendo tomado pelo Espírito Santo. Você orando no seu trabalho sendo tomado pelo Espírito Santo. Você orando na rua, você sendo tomado pelo Espírito Santo. Aonde você estiver, você ouvindo a voz do Altíssimo, você sentindo Ele ministrando no seu coração. Eu não sei a forma que Ele vai falar contigo, mas Deus muitas vezes fala no silêncio. Ele fala no som, Ele fala com uma voz, Ele fala numa frequência, irmãos. É uma frequência tão extraordinária que até no silêncio Ele gera frequência. A frequência de Deus é tão linda que é como uma energia. Você não vê a energia, mas ela está passando a frequência da tela, sabe? O som, sabe? Ela está passando uma frequência que se for uma energia muito forte, você coloca a mão, você sente até vibrar, mas você não escuta a energia. Mas existe uma frequência. Deus, Ele quer que você entenda a frequência dele, do som, da voz dele para a tua vida. Ele quer gerar uma nova experiência contigo. Coloca a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, queremos ter uma nova experiência contigo, Jesus. Nós queremos te sentir de uma forma diferente. Nós queremos ouvir a tua voz eterna. Que nenhuma dúvida em nosso coração, mas tendo a certeza de que tu és e que tu estás falando conosco. Meu Deus, se revela a tua igreja. Se revela, Deus, em forma de sonhos, de visão, de profecia, eu não sei. De forma de voz, ministrando no coração, de sinais, Senhor. Só o Senhor sabe a forma que o Senhor quer se relacionar conosco, mas o que nós queremos é uma nova experiência. Assim como Elias estava ali, ele ouviu um sussurro. Ele ouve um sussurro. Isso quer dizer que o Senhor estava ali, muito próximo do ouvido deles. Assim como Elias, assim como Moisés, que pede uma nova experiência, dizendo: Senhor, eu quero ver a tua face. Ele, Senhor, não viu a tua face, mas ele sentiu o poder da tua glória passando por trás de uma fenda. E o Senhor colocou as suas mãos na frente dos olhos de Moisés, para que ele não visse o Senhor passando. Meu Deus, que experiência surreal! Assim como João, no final da sua vida, já pronto para a morte, ele teve o maior nível de experiência
na vida dele. Ele teve o maior nível de intimidade da vida dele, ao ponto de o Senhor revelar a ele, a João, todo o Apocalipse, Senhor. Ah, Senhor, se revela a nós, se revela a sua igreja, Pai. Uma nova experiência, uma voz. Levante aqui pessoas apaixonadas em ter intimidade contigo, pessoas desesperadas por mais, com fome, com sede de ti, ó Deus, pessoas que vão chorar na tua presença, se alegrar na tua presença, que vão pular, que vão correr, que vão gritar, meu Deus, que vão se expressar numa adoração extravagante contigo. Adora, Senhor, querido, adora Ele. Tua voz me chama sobre as águas.